Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 31 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Obra essa psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Irmão X, que é Humberto de Campos. Nós já iremos hoje finalizar, nós iniciamos, acho que esse já é o terceiro estudo nesse capítulo, o item 11, intitulado Grande Além. E vamos iniciar ouvindo carinhosamente, a gente sente falta da música do professor Valdeir, então ele vai cantar para a gente, e logo depois a nossa querida Rondelli vai fazer a nossa prece de gratidão. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Querido amigo Jesus, te somos gratos por tu nos receberem na tua casa. Te somos gratos, Jesus amado, pela oportunidade que estamos tendo do estudo, desse aprendizado tão maravilhoso que faz com que nós reflitamos no nosso dia a dia, na nossa jornada do dia, que tu possa nos amparar, nos dando força, nos dando coragem, para que nós continue caminhando contigo, Jesus. Obrigado pela oportunidade e abençoa todos que participam, todos as nossas irmãs que trazem esse estudo maravilhoso para todos nós,
por este aprendizado tão bom. Fica conosco, Jesus amado, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, professor Valdeir, obrigada, querida Rondelli. E vamos nós então finalizarmos o nosso capítulo falando em torno do grande além. O nosso querido Humberto de Campos, ele tem batido bastante nesse capítulo sobre a passagem aqui na Terra, o quão breve é. E apesar de todos nós sabermos, como ele diz, o índio sabe e o cientista também sabe, mas a nossa conduta não condiz com aquele que tem a informação, não é nem a consciência, mas pelo menos a informação de saber que tudo que nós aqui fazemos, tudo isso aqui é muito breve, é muito passageiro. Então a gente pode pensar também no movimento do apego, como nós também podemos pensar no movimento do prestar contas. Então a gente vive aqui na Terra como se fôssemos viver eternamente, como se nunca fôssemos prestar conta das nossas atitudes, ou que nós iríamos sempre permanecer na vida comandando, ditando e falando, sendo sempre o administrador, ou sempre o proprietário, seja de onde for, entendendo que nós estamos de passagem e que tudo teremos que deixar. O outro movimento também é falar da relação. A relação, as pessoas também morrem. Então isso faz parte da vida, mas nós não refletimos diariamente sobre isso. Nós não temos uma atitude constante de quem tem a informação e devemos ter a consciência que tudo aqui é muito breve. Então, ele disse que após a desencarnação, vou voltar um pouquinho, nós comentamos bastante no estudo passado. Existe a liberdade após a morte e a asfixia. Existe após a morte a luz e existe também as trevas. Existe a alegria e existe a dor. Existe o reencontro e existe a separação. Recompensa também existe e castigo também. A alegria existe e o tormento também. Novas esperanças e também novas desilusões. Então, nós comentamos bastante esse item que nós acabamos de ler e agora vamos aqui dar continuidade para que a gente possa conseguir finalizar hoje. Bora lá? Que Jesus nos guie. Ninguém ignora que haverá continuidade de lutas. Ninguém ignora. Haverá também modificação de aspectos. Haverá também extinção da oportunidade, porque essa acabou. No entanto, em toda parte pulsam, então, apesar de nós termos todas essas informações, saber que uma vez a morte chegando, acabou. Para a personalidade, para o ser humano, acabou, não tem mais oportunidade. Tinha de fazer, foi feito. Então, apesar de tudo isso, pulsam em toda parte, pulsam rígidos corações de pedras, pessoas absolutamente sem nenhum sentimento uns para com os outros, duro, pedra, seco, que reclamam irresponsabilidade e indiferença. Não tem absolutamente nenhuma responsabilidade com as suas atitudes e com a vida, e é totalmente indiferente à encarnação, à vida, às situações e às pessoas. Indiferente. Então a gente vê muitas vezes pessoas vivendo na Terra sem nenhum compromisso. Pessoas usando drogas, pessoas bebendo, pessoas usando cigarro, pessoas fazendo sexo de forma promíscua, pessoas tendo atitudes totalmente equivocadas na vida social, sem absolutamente nenhum compromisso, com total irresponsabilidade. Temos falado muito isso no nosso dia a dia. Viver, estar encarnado, é um movimento de muita responsabilidade. É algo muito sério.
mas a gente não se apercebe da seriedade de uma encarnação. Ficamos ali titubeando. Olha só que aqui que ele fala. Querem a morfina. Qual é a função da morfina? O que a morfina faz? Ela tira a dor, mas o que ela faz? Ela te deixa anestesiado perante a realidade do que está acontecendo. Perante a realidade. Então, se você sentir muita dor, a realidade tu é dor. A morfina vai disfarçar. E aí ele usa muito bem a palavra quando eles querem a morfina dos prazeres fáceis. Porque os prazeres fáceis, eles realmente adormecem a tua consciência, a tua lucidez e o verdadeiro objetivo de estarmos aqui. Então, todo mundo busca a morfina dos prazeres fáceis. Fáceis porque uma coisa é um prazer físico orgânico, a outra coisa é uma emoção espiritual. Te deixa totalmente desconectado do verdadeiro propósito de uma encarnação. Então, querem a morfina dos prazeres fáceis. E normalmente quando ele fala em fáceis, a gente chama de imediatismo. Porque a misericórdia divina nos convida a emoções superiores e não a sensações fáceis, prazeres fáceis. E prazeres fáceis normalmente não há um esforço para, é algo muito imediato. Querem a morfina dos prazeres fáceis com que abreviam a morte, encurta, torna breve. Porque o que acontece? Com que abreviar é o quê? É prolongar ou encurtar? Então, ou seja, quantas vezes a gente não está aqui para passar 70 anos e porque a gente abusou bastante, a gente fica só 40? Abreviando aí, então encurtando, trazendo ela para mais próximo. Todos os nossos excessos, ele nos traz um preço muito alto. E o corpo manda a conta. Na verdade, tudo na vida manda conta. Tudo que a gente faz vem a conta depois. Tudo. Continua ainda Humberto de Campos. De quando em quando, porque todo mundo sabe, todo mundo tem a informação, mas o povo vai e cai nos excessos, cai nos absurdos, cai na acomodação. Aí o que o papai faz para pegar o povo e dar uma bela sacudida? Por exemplo, nós tivemos uma sacudida dessa 2 anos atrás, que foi a Covid. Aprendemos a lição? Parece que não. Vai vir outra rajada. Ele manda outra, que é para... Porque lembra... O que está no livro dos Espíritos? Que a dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer seu filho de volta ao seio. Então, o que ele diz aqui? Olha, de quando em quando, ou seja, de tempos em tempos, rajadas de extermínio cruzam, vai de ponta a ponta, a atmosfera planetária, multiplicando gemidos de angústias e tentando acordar as almas adormecidas na carne. Então, o propósito de tudo isso é aquilo que eu digo. Quantos de nós não ficamos desesperados por estarmos frente a frente com a possibilidade de adquirirmos a Covid e morrermos? Mas a gente só morre se for de Covid. Qualquer um de nós, a qualquer hora ou a qualquer momento do dia, não podemos sair de casa e não mais voltar? Isso, por um acaso, é algo incomum? Multiplicando gemidos de angústia e tentando acordar as almas adormecidas na carne. Bocas de fogo é o canhão, tá, gente? Precedendo, ou seja, indo na frente, né? O bico
de corvos, porque vai matar todo mundo. Corvos famulentos, né? Com fome mesmo ali, famintos. Porque vai o canhão, mata, cai o corpo, quem é que vem comer? Os restos mortais? Aqui a gente chama de urubu, que adora uma carne apodrecida. Jardins transformam-se em ossuários. E quando vem uma desgraça, né, coletiva, aquilo que era belo se cobre de corpos. A realidade terrível do ódio faz cair as máscaras diplomáticas. Que era interessante isso aqui, né? O diplomata é aquele sempre que está muito bem, muito firme, sabe sempre dar uma resposta muito inteligente, sabe sempre agradar todo mundo com as suas respostas, né? Até aquilo que a gente diz, nossa, fulano é um diplomata, né? Ele sabe se portar, ele fala de um jeito que agrada a gregos e troianos. Mas o que ele diz? A realidade terrível do ódio faz cair as máscaras diplomáticas. A gente viveu essa experiência agora. E aqui a gente, em um grau menor, mas não deixa de ser, nesse período político que nós tivemos e ainda estamos, a gente percebeu muitas máscaras caindo. As agressões recebidas, porque não anuía com o tal partido decidido. E a gente viu muito isso. Então, aquilo que ele diz aqui, o ódio faz cair as máscaras diplomáticas, a fim de que os agrupamentos humanos se mostrem tais quais são. Se mostre tais quais são. Milhares de criaturas acorrem ao grande além, milhares de espíritos, milhares de humanos morrem, como ele diz assim, acorrem, vão ao grande além, reconhecendo mais uma vez que o sílex, né, que é a pedra, e a baioneta, que seria o punhal, a catapulta, nós bem conhecemos, e a granada também conhecemos, são filhos da mesma ignorância primitivista. Então, a guerra é filha, como ele diz assim, da ignorância primitiva de uma nação. Quando você vê alguém matando, roubando, destruindo, arquitetando uma forma de destruir, isso é um ser primitivo, em que se mergulham esses grupos voluntariamente as criaturas da Terra há milênios numerosos. Porque nós já temos um pouco mais de 2.000 anos de evangelho. E a lição que o nosso Senhor Jesus nos trouxe aqui na Terra, esse beabá, essa alfabetização do amor que nosso Senhor Jesus nos trouxe, é uma lição ainda primária e básica, que nós tínhamos e temos absolutamente condições de aprender, mas nós não queremos aprender. Por isso é que ele usa o termo, mergulham voluntariamente as criaturas da Terra há milênios numerosos. A gente tem um fel na língua. A gente tem um ácido. A gente nem se apercebe que a gente larga ácido. A gente machuca as pessoas com as nossas colocações. Eu me lembro, estava recordando de um pseudo amigo do Chico, porque isso não é amigo, que coloca o outro para baixo, foi visitá-lo depois de 30 anos em Uberaba e disse assim: Chico, eu saí daqui e te deixei atrás dessa mesa.
Eu volto, Chico, e tu ainda continua atrás dessa mesa. Chico, eu casei, eu tive filhos, eu tenho um apartamento em São Paulo. E tu, Chico, o que tu tem? Você é amigo? Esse homem não tem ácido na língua? E o Chico, com toda a sua estrutura emocional, ele ficou triste. Então a gente vê coisas pequenas da nossa relação no dia a dia que a gente nem se apercebe, mas que é uma atitude de um ser cruel. Porque se eu não consigo levantar o ânimo do outro e se destruir o outro, isso mostra a minha perversidade. Então a gente tem que estar muito atento para saber a que Deus nós estamos servindo. Então esse atento é para mim saber justamente quem eu sou. Porque quem eu sou constantemente, eu não sou em tempos intercalados. E eu preciso prestar atenção no que eu sou constantemente, no meu dia a dia. Por isso que Jesus não ficava no púlpito. Ele sentava-se à mesa e dividia o pão e deixava todo mundo livre para mostrar quem era. Continuará o seio da vida, alimentando a humanidade sobre milhões de túmulos. E escancarada permanecerá a porta da morte. É aquilo que eu digo, gente, no centro da cidade de Manaus, hoje é praticamente do centro, nós temos um cemitério, que é o Boulevard, que antes era um lugar distante, né? Mas hoje aquilo ali é um comércio. Mas é enorme um cemitério. Quantos milhões ali, como ele usa o termo aqui, de túmulos. E escancarada permanecerá a porta da morte, mostrando para todo mundo o futuro de cada personalidade. Esperando todos os seres. Todos. Então, meu pai morreu, minha mãe vai morrer, eu vou morrer, meus irmãos vão morrer, meus filhos vão morrer, todo mundo vai morrer, eu vou morrer. As coisas são transitórias, tudo que eu fiz e tudo que eu faço eu terei que prestar conta detalhadamente. Gente, não tem um segundozinho que fique apagado. Tudo. Aí eu paro e pergunto, eu terei vergonha de sentar e ver o filme da minha vida? E a gente não vê o filme sentado, olhando na tela, não. A gente se depara com as pessoas que nós fizemos o mal. E lembra que o mal é a ausência do bem. Só o fato de eu ter sido indiferente, muitas vezes, isso já é o mal. Então, como é que você... Porque a gente lembra do André Luiz, ele se deparava com as pessoas e vinha todo o filme na cabeça dele. Está muito bem no livro Nosso Lar. A vergonha quando ele encontrou aquela jovem que foi trabalhar como empregada doméstica na casa dele. A vergonha de ter encontrado alguém que devia uma soma muito grande para o pai dele. E que ele foi severo com o pai, dizendo para o pai, não, pai, tem que cobrar mesmo, vai para cima. E o senhorzinho veio até a desencarnar, a viúva, coitada, acabou perdendo tudo. E ele encontrou esse senhorzinho no mundo espiritual, por sinal, muito bem ele estava. E a vergonha que ele sentiu. Então, que vergonha, além da gente permanecer vivo, encontrar com essas histórias vivas do nosso passado. Então, uma coisa é você encontrar alguém que venha te dar um abraço e dizer muito obrigado por tudo que tu fizeste. Outra coisa é você encontrar alguém, ficar de frente a frente e saber que você aprontou e não foi pouco. Então, tendo essa consciência, a nossa atitude no cotidiano se torna bem diferente. A nossa responsabilidade se torna bem diferente. E ele continua, ninguém fugirá. Ninguém. Alguém foge da morte? Ninguém. Se não vai novo,
Vai, velho. Mas que vai, porque faz parte. Não é verdade? Mães e filhos, jovens e velhos, ricos e pobres, estarão de partida a qualquer momento. Qualquer momento. Todos guardam o passaporte final. Todos. Todos guardam o passaporte final, com que regressam ao país de que procedem. Qual é o país que nós procedemos? O país do mundo espiritual. E para lá a gente vai voltar. A nossa procedência não é da terra. Aqui a gente está de viagem, mas a gente precisa voltar à nossa origem, porque a nossa origem é espiritual. A nossa casa é espiritual. A nossa verdadeira família é a família espiritual. Nem sempre a gente está encarnado num grupo que é a nossa família espiritual. Todos guardam o passaporte final, com que regressam ao país de que procedem. Hóspedes, olha como ele se refere a gente, temporários da carne. Hóspede. O hóspede é o morador? É temporário. Hóspedes temporários da carne voltam ao lar. Onde voltam ao lar? Ao lar espiritual. Onde colherão de acordo com a semeadura. O que tu plantastes, aqui tu vais colher. No pórtico, aí nesse portão de entrada, entre os dois planos, plano físico e plano espiritual, movimenta-se a alfândega da justiça. Qual é a função da alfândega, gente? Você vai apresentar ali o que para a alfândega? Documentos. Todos os documentos, a liberação, porque é ela que vai te permitir ou não a entrada. No pórtico, ali no portão de entrada, entre os dois planos, movimenta-se a alfândega da justiça. Da justiça. Para onde tu vais? É justo, é a lei de causa e efeito. Porque a gente para e pensa assim. Um dos discípulos, está no livro Boa Nova, conversando com o nosso Senhor Jesus, falando da atitude equivocada de determinadas pessoas que conviviam. Ele dizia, calma, ele viverá. Ele viverá. Então, a criatura desencarna, e às vezes até mesmo encarnado, começa a sofrer as consequências, e viverá porque vai ter que reencarnar novamente e sofrer as consequências das suas atitudes. Então, em verdade, quem realiza o mal está arrumando dores terríveis para a sua vida futura. E até para essa mesmo. Eu me recordo no livro Memória de um Suicida, que em breve nós estaremos estudando, se Deus quiser, aqui no Porto de Luz. Vamos fazer Memória de um Suicida. E eu me recordo de uma cena muito dolorosa lá, que ele fazendo regressão no mundo espiritual. E ele se deparou com uma encarnação em que ele foi ele era o proprietário da fazenda. Não, ele era o feitor. E ele maltratava muitos escravos, mas muito, não era pouco não. Quando ele saiu do corpo no processo da desencarnação, quem que aguardava eles? Os escravos. Mas ele foi arrastado por esses espíritos que o torturaram. Aí você diz, mas por que Deus permite? Gente, quando estava encarnado, não foi permitido? A lei de Deus está gravada na consciência, não foi Deus que o mandou fazer isso. No mundo espiritual, gente, o livre-arbítrio também tem. Só que submetido agora muito mais à lei de justiça, porque o que acontece? Você vai estar de comum acordo com o nível com quem você vibrou uma encarnação inteira. Então lá estavam ali os inimigos aguardando eles, para prestar conta.
E torturaram, e não foi pouco, não. Então, aí vem a fala do nosso Senhor Jesus: angariais amigos. Então, movimenta-se a alfândega da justiça, que confere asas divinas à consciência reta. Olha, asas divinas, voos à consciência reta, para os voos do cimo, né, do alto resplandecente, e verifica as algemas pesadas, olha aqui, escolhidas. Algemas pesadas, escolhidas por quem? Por nós, com o nosso livre-arbítrio, quando estamos aqui na Terra. Nenhuma atitude é uma imposição, nem para te fazer o bem, nem para te fazer o mal. Você escolhe. E isso faz parte da pedagogia divina. Meu filho, a lei está na tua consciência. Faça o bem com as tuas pernas. Da mesma forma, o mal eu faço com as minhas pernas. As algemas pesadas escolhidas pelos criminosos para o mergulho no precipício das sombras. Algemas pesadas escolhidas. Grande além, grande além. Onde estão na terra os homens que te recordam? Entretanto, na fronte de todos eles permanece o sinal de teu invisível poder. Então, grande além, é como se fosse assim: onde estão na terra os homens que te recordam? Existe alguém aqui na terra que sabe que é um ser mortal? Que tenha uma atitude e uma consciência de que vai morrer e vai prestar conta? Por isso que ele diz, grande além, onde estão na terra os homens que te recordam? Não tem. Entretanto, na fronte de todos eles permanece o sinal de teu invisível poder, que é a morte. Muitas lições, né, gente? Percebe a grandiosidade das lições de Humberto de Campos? O que é estudar um texto realmente inteligente? Então, eu acho assim, se a gente puder refletir nesse capítulo, é saber por que quando a gente se depara com a desencarnação de entes queridos, por que a gente fica tão desesperado? Por que a gente acha que todo mundo pode morrer e os nossos não? Quantas vezes você já não foi a um velório? Tu acha que você vai passar a vida inteira indo só ao velório de um conhecido? Será que você não vai para de nenhum familiar? Isso também acontece aqui, isso também acontece com a gente. E também vai acontecer com cada um de nós, porque também nós vamos. Então nós temos que aprender a pensar nisso. Eu não posso dizer, eu não quero pensar. Não, pense, porque isso faz parte da vida. Traga assim a morte, a sua lucidez, a sua consciência. Tudo que eu faço aqui eu vou ter que prestar conta. Hoje o fofo está ao meu lado, amanhã pode não estar. Hoje a fofa está ao meu lado, amanhã pode não estar. Hoje um filho está, amanhã não pode estar. Mas a gente quer se iludir e não quer pensar nisso. Aí quando acontece a gente fica aí enlouquecidos. Não só com a nossa, porque a gente fica enlouquecido no mundo espiritual, mas também com o dos nossos entes queridos. Foi bom, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Não? Podemos então encerrar? Gente, o nosso próximo estudo será o capítulo 12, titulado Mãe. Eu solicito a vocês, se possível, separarem o Novo Testamento, tá? Se tiver a tradução do Haroldo, a tradução da Bíblia de Jerusalém, ou até mesmo João Ferreira de Almeida, não, o importante é você trazer, e você que está estudando em casa também já separar, porque o próximo estudo, capítulo 12, nós iremos dar, sim, acho que vai ser quase um mês de estudo, porque talvez 3, 4 aulas, não sei, porque ele vai citar vários textos do Novo Testamento,
a partir da aparição do nosso Senhor Jesus com Madalena. E ele dá aqui detalhes bem específicos, porque quando a gente pega os evangelhos de João, Marcos, Mateus e Lucas, quando vai falar da primeira aparição de Jesus ali no sepulcro, cada um conta de um jeito. Um diz que primeiro foi para Madalena, outro fala só das mulheres, aí a gente fica meio confuso. E aí, foi só para Madalena ou foi para essas outras mulheres? E aqui Humberto de Campos, ele vai nos revelando detalhadamente. Aí sempre tem alguém que se questiona, né? Porque ainda não está habituado a estudar mais tempo com a gente. Então eu vou responder. Mas como que Humberto de Campos sabe desses detalhes? Ele estava lá. Irmãos em Cristo, no mundo espiritual, nós temos arquivos que nem se compara com o arquivo que a gente tem aqui na Terra. A gente não consegue nem imaginar. O que nós sabemos no livro Memórias de um Suicida é que lá tem um professor do Evangelho no mundo espiritual para os suicidas já reabilitados. Era até Aníbal, se não me falha a memória, no livro Memórias de um Suicida. E é interessante que quando ele começava a contar a parábola, abria-se como se fosse uma grande tela, e as imagens ficavam ali como se eles estivessem dentro da imagem. As pessoas, os alunos que estavam ali participando, se sentiam dentro da história, ao ponto deles sentirem cheiro, vento, até a respiração de cada personagem. Então, obviamente que o Humberto de Campos se preparou para trazer todo esse material dos arquivos do mundo espiritual. Então, não faltem, tentem chegar no horário para que a gente possa mergulhar nessas lições que serão grandiosas, tá bom? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós não temos uma atitude constante de quem tem a informação e devemos ter a consciência que tudo aqui é muito breve. Estar encarnado é um movimento de muita responsabilidade, é algo muito sério, mas a gente não se apercebe da seriedade de uma encarnação. Os prazeres fáceis, eles realmente adormecem a tua consciência, a tua lucidez e o verdadeiro objetivo de estarmos aqui. A lição que o nosso Senhor Jesus nos trouxe aqui na Terra, esse beabá, essa alfabetização do amor que nosso Senhor Jesus nos trouxe, é uma lição ainda primária e básica, que nós tínhamos e temos absolutamente condições de aprender, mas nós não queremos aprender. A gente tem um fel na língua, a gente tem um ácido. A gente nem se apercebe que a gente larga ácido. A gente machuca as pessoas com as nossas colocações. As coisas são transitórias. Tudo que eu fiz e tudo que eu faço, eu terei que prestar conta detalhadamente. Gente, não tem um segundozinho que fique apagado. Tudo. Aí eu paro e pergunto, eu terei vergonha de sentar e ver o filme da minha vida? E a gente não vê o filme sentado, olhando na tela, não. A gente se depara com as pessoas que nós fizemos o mal. E lembra que o mal é a ausência do bem. Que vergonha, além da gente permanecer vivo, encontrar com essas histórias vivas do nosso passado. Então, tendo essa consciência, a nossa atitude no cotidiano se torna bem diferente. A nossa responsabilidade se torna bem diferente. A nossa procedência não é da terra. Aqui a gente está de viagem, mas a gente precisa voltar à nossa origem, porque a nossa origem é espiritual.
A nossa casa é espiritual. A nossa verdadeira família é a família espiritual. Nem sempre a gente está encarnado num grupo que é a nossa família espiritual. Nenhuma atitude é uma imposição, nem para te fazer o bem, nem para te fazer o mal. Você escolhe. E isso faz parte da pedagogia divina. Meu filho, a lei está na tua consciência. Faça o bem com as tuas pernas. Da mesma forma, o mal eu faço com as minhas pernas. Por que quando a gente se depara com a desencarnação de entes queridos, por que a gente fica tão desesperado? Por que a gente acha que todo mundo pode morrer e os nossos não? Traga assim a morte, a sua lucidez, a sua consciência. Tudo que eu faço aqui eu vou ter que prestar conta. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Elevando então o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais aqui presentes, agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. E que nós possamos, amor amado, na nossa vida, no nosso cotidiano, termos um tanto mais de consciência que nós somos hóspedes e não moradores do planeta Terra. Muito obrigada, amor amado. Abençoa-nos a todos nós, que assim seja.